Pode ir? Boa tarde, pessoal, tudo bom? A gente está aqui com um estudo, o segundo estudo nosso, que é aquele que muito engraçado, a Bíblia fácil e divertida. Então são pequenos estudos com assuntos variados e no máximo 7, a gente vai tentar fazer uns 7, 8 minutos, tá bom? Muito interessante o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre falsos profetas. Pera um pouquinho, o que é falsos profetas? Falsos profetas são aqueles caras que se dizem supostamente muito religiosos, e religioso é um cara que por fora aparentemente é bonzinho, tem aquela capa de sirvo a Deus. Mas são pessoas, são padres, pastores, reverendos, diáconos, qualquer tipo de cristão, uma pessoa que se diz cristã, que segue Jesus, automaticamente ele segue a Bíblia, ele acredita que a Bíblia é o próprio Jesus, é a palavra de Deus. E esses caras dizem, com a boca falam que seguem, mas eles aqui dentro no coração nunca tem transformação, né? A gente tem erros, todo mundo vai ter erro, vai morrer com erros, mas a gente está sempre num processo da mente da gente, que a gente chama de arrependimento, se renovando. Eu tenho que lutar contra aquilo. Se eu tenho raiva, eu tenho que lutar. Se eu tenho aquela pessoa que eu não consigo perdoar, lógico que eu não consigo perdoar. O cara pisou na bola comigo, o cara matou alguém na minha família, como é que eu vou perdoar? Então eu vou fazer o que Deus manda, o que Jesus manda, né? Que é orar por ele, rezar por ele, orar por aquela pessoa que me persegue, mesmo que aqui o meu coração, lógico que o meu coração vai estar ruim, mas a pessoa então tem aquela vontade de mudar, e vontade pede para Jesus para que ele mude a mente dele. O que um falso profeta acontece? O que acontece de diferente? Ele conhece muitas escrituras, ele é um teólogo, ele é um estudioso, mas aqui ele não permite que o coração dele mude, porque o orgulho cegou os olhos dele. E no fim dos tempos, que é o que a gente está vivendo, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas quem é cristão e acredita na palavra, na Bíblia 100%, ele sabe que Jesus vai voltar um dia. Ele fala aqui em 2 Pedro que esses caras vão estar assim, aflorando pra caramba. E se eu tô falando isso pra você porque essas pessoas estão muitas vezes no rádio, na televisão, não estão ensinando a Bíblia e estão falando besteira. Então a gente vai lá pra 2 Pedro, que é bem no finalzinho da Bíblia. Você voltando de trás para frente tem Apocalipse, aí tem as cartas de 1ª, 2ª João, 3ª João. Aí você chega em 2 Pedro. A gente vai ler o capítulo 2, 2 Pedro 2 inteirinho, tá bom? E basicamente o nosso estudo é esse hoje. Ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre os falsos profetas. Então lembra que são líderes, pessoas que conhecem a Bíblia, que falam que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus, se dizem cristãos, padres, pastores, diáconos, cristãos, pessoas comuns, evangelistas, mas que com os frutos da vida deles, eles não servem Jesus. Jesus vai falar no dia do julgamento que não os conhece. Então ele fala assim em 2 Pedro 2. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. O mestre é Jesus, tá? Eles distorcem a Bíblia. Conhece alguém assim na televisão e no rádio? Eu conheço um monte. E isso fará com que caia sobre essas pessoas uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas da terra vão falar mal do caminho da verdade. As pessoas da terra vão falar mal do caminho, o caminho é Jesus. Então muita gente vai falar mal do cristianismo por causa do que estes homens fazem de errado, ensinam errado. Em sua ambição, presta atenção, olha só, 2 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, olha o que ele fala: em sua ambição pelo dinheiro, estes falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. É Deus, o destruidor, o juiz é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Gente, que histórias inventadas são essas? Eles vão vender relíquias para vocês, eles vão falar que tem lugares santos, eles vão falar que aquela igreja é a casa de Deus, e Deus não mora em igreja, Deus não mora em templos mais, né? O templo do Espírito Santo é aqui dentro. Não que você não deva ir numa igreja, frequentar um local, uma garagem, um galpão, uma praia, não sei aonde, mas aquele local, aquelas paredes ali não é a casa do Senhor. A gente vai ver isso muito mais pra frente em um outro estudo. Olha o que ele continua, 2 Pedro 2, 4. Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos concorrentes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Esses anjos são hoje o que a gente chama de demônios, tá? Vai ter um julgamento, para eles é uma coisa espiritual, a gente não sabe bem como é que é. Olha o versículo 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus.
A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas junto com Noé. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles, o Ló, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Olha o 9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de um castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade deles. São pessoas que conhecem a palavra, mas não querem seguir. Gente, tem que entender que eu sou ruim, eu não sou boa. Você tem que entender isso. Olha, nossa, tá lindo isso, você acha que eu sou boazinha? Não, mas eu não aceito ficar do jeito que eu sou. Eu preciso mudar. Amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, eu preciso estar um pouquinho melhor. Eu vou ter uma outra luta. Vai ter um sofrimento, talvez, pra mim, e que vai me modificando aos poucos, vai renovando a minha mente. Eu tô aberta à mudança. Eu não posso, eu não aceito, eu não gosto de não conseguir obedecer algumas coisas que Jesus me pede. Eu não obedeço, tem coisas que eu não quero obedecer, eu fico chateada. Mas lá no fundo, eu falo, Deus, eu não quero, mas por favor, me ajuda a querer. Ele vai modificando a sua mente. Mas essa gente, esses falsos profetas, conhecedores da palavra e pregadores do evangelho, muitas vezes, vão enganar vocês. Por quê? Principalmente ele fala aqui por causa de dinheiro. Ele ama o dinheiro, né? Eu vou ler então agora o versículo, continuar no versículo 10. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. São metidos, cheios de si, se acham o bambambam, não têm misericórdia e amor por ninguém. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Eles insultam demônios, anjos, eles brincam com aquilo que não se deve brincar, porque a nossa obrigação aqui na terra, como cristão, é orar. Orar, conversar com Deus, ler a palavra, pregar o evangelho e tentar o máximo possível não desobedecer. Olha o 11. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Você percebe, ele conta história para enganar, para arrancar o seu dinheiro. Olha o 14. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão embaixo da maldição de Deus. Eu li até o versículo 14. Então, isso daí é só para você começar a entender e não ficar chateado e não achar que Jesus tem alguma coisa a ver com isso, tá? Não achar que o cristianismo tem uma coisa a ver com essa palhaçada que está sendo pregada na televisão, em nome de Deus, e nos rádios, em nome de Deus, para ganhar pessoas e ganhar o seu dinheiro, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.